Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João. Estamos em 1 João, agora vamos entrar no capítulo 4 de 1 João. É o capítulo 4 e o versículo 1. Capítulo 4 e o versículo 1. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua direção, pelo Teu cuidado para conosco. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra e nos dirija nos Teus caminhos. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem, irmãos, o João, o apóstolo João, ele continua alertando os irmãos, colocando coisas concretas diante deles para eles saberem ou reconhecerem o que é falso, o que é verdadeiro. Então, nestes versículos, que são 6 versículos, primeiro nós temos o versículo 1, que o João, ele exorta os amados irmãos ao discernimento espiritual. Isso nós vamos ver no versículo 1. No versículo 2, o apóstolo, ele vai colocar aí, ou seja, o teste do Espírito de Deus, Vamos colocar o teste, tem que colocar o teste do Espírito de Deus, A pessoa que diz que é de Deus, como que eu vou reconhecer? E ele vai dizer que todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. No versículo 3, ele mostra que tem aí já o espírito do anticristo, o espírito do anticristo, que é essa questão de contra Cristo, a rejeição das coisas de Jesus Cristo. No versículo 4, ele fala da vitória dos crentes sobre os falsos profetas. No 5, é a origem e a influência dos falsos profetas. Ele vai falar qual é a origem, e a influência dos falsos profetas. A gente vai ver isso no versículo 5. E o versículo 6, ele faz aí um contraste entre a verdade e o erro. Então vamos olhar para o versículo 1 e ver essa exortação aí que ele faz neste versículo, que é uma exortação a um discernimento espiritual. Isso aqui é bem interessante. Olha o que ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. É tipo assim, alguém chega e diz: olha, recebi uma revelação, olha, Deus me disse isto, Deus me disse aquilo. Então, é tipo assim, é um espírito que entrou naquela pessoa, ou foi uma mensagem que foi dada para aquela pessoa, e agora aquela pessoa está profetizando isso, está dizendo isso,
o João, ele nos exorta para nós termos um discernimento espiritual. Ele não está dizendo assim, assim que uma pessoa dizer, olha, o Espírito de Deus disse para lhe dizer tal coisa, aí você, pode dizer, eu vou aceitar. Não, ele está dizendo para você ser cauteloso, ele está dizendo para você testar, ele está dizendo para você não dar crédito. Olha lá, olha o que ele diz. Tem pessoas que são assim muito inocentes. A pessoa só basta dizer, o Espírito de Deus me falou isto, isso e aquilo. Aí você, então vamos fazer. Poxa, você é muito inocente. Ele está dizendo aqui para não dar crédito. Sim, mas se uma dessas vezes for Deus mesmo? Se uma dessas vezes foi Deus mesmo? Então, por isso, João ele diz aqui, em princípio, não deis crédito a qualquer espírito. Muito bom. Então, essa é a minha primeira ação. Sim, mas o que eu vou fazer depois? Você vai fazer o seguinte, você vai provar os espíritos se procedem de Deus ou não. E por que os irmãos têm que fazer isso? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então note bem, o que é um falso profeta? Um falso profeta é uma pessoa que se diz enviado de Deus. Ele se diz enviado de Deus. Então, você não vai ver uma pessoa que se diz incrédulo, Deus. Não, você vai ver uma pessoa que se diz crente, uma pessoa que se diz pastor. É ele que vai falar, ele que vai dizer assim, Deus me falou, Deus disse. Então, o que é que eu vou fazer em princípio? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar crédito. Não vou dar crédito para qualquer espírito. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a prova. Agora, a gente fica assim pensando, como assim colocar a prova? Irmãos, o que é que nós fazemos para saber se uma nota de 50 euros é falsa? Você vai colocar algumas provas. Você vê a nota de 50 euros, é falsa, porque ela parece muito com a verdadeira. O falso profeta parece muito com o verdadeiro profeta. Então, muitos crentes naquela época e até hoje são enganados por falsos profetas, pessoas que dizem, assim diz o Senhor, eu tive um sonho ontem à noite, o Senhor me revelou, aqui tem uma palavra para ti, varão, o Senhor mandou te dizer isto. Aí a pessoa já fica, poxa, o Senhor, o que ele falar, eu vou fazer. O João, irmãos, está nos orientando a colocar a prova. Então, o que é que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que provar para ver se isso vem de Deus ou não. Aí você vai perguntar, mas como se dá isso? Como é que eu posso provar? Veja, assim como numa nota de 50 euros, ela é falsa, eu tenho que olhar para uma nota de 50 euros verdadeira. Então, para eu saber o que é falso, eu tenho que ter de posse o verdadeiro. Então, eu pergunto, irmãos, o que é que nós temos de posse como verdadeiro? Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a pessoa disse, Deus revelou, o Senhor mandou te dizer isto. Como é que eu vou saber se isso aí é falso ou não? Eu tenho aqui o verdadeiro. E aí eu vou abrir a palavra e vou ver se isso bate com as Sagradas Escrituras, bate com o verdadeiro. Se não bater com o verdadeiro, então eu não vou aceitar, porque esta aqui é verdadeiro. E outra, irmãos, eu não posso, tipo assim, eu não posso, uma pessoa falando e dizendo alguma coisa com respeito a Deus, de imediato já aceitar. Eu tenho que provar. E outra, eu não posso aceitar uma pessoa que diz que Deus está dizendo tal coisa, se esta tal coisa está indo contra a Bíblia. Entende? Já pensou? Uma pessoa chega e diz mesmo assim, que já houve isso, já houve igrejas por aí afora, né? Uma mulher dizendo, olha, o Senhor me revelou, falando para um homem, o Senhor me revelou
que eu sou, tipo assim, para tu deixar a tua esposa e ficar comigo. Olha, o Senhor revelou para ela, ou seja, ele tem que deixar a esposa dela para ficar com essa. Olha que Senhor revelou. Aí, como que eu vou ver se isso é uma mentira? A Bíblia diz, não adulterarás. Isso vai ser um adultério. Isso não vai ser certo. A Bíblia também diz, olha, se um irmão tem uma irmã crente, ou se uma irmã tem um marido crente, não abandone, não deixe, né? Se ela consente viver contigo. Então, tem várias instruções nas Sagradas Escrituras que você pode olhar e ver, não, isso aqui não está batendo com as Sagradas Escrituras. Então, note como nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus a não dar crédito logo. Vamos colocar à prova. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, de uma igreja que fez isso. Você abra a sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, o capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 2. O versículo 2. Olha o que estava acontecendo ali na igreja em Éfeso. Diz assim, Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes, olha lá, não podes suportar homens maus, e que pusertes à prova, olha, colocou à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achartes, o quê? Mentirosos. Então veja só, Jesus está elogiando o comportamento, a conduta dos irmãos em Éfeso. Por quê? Porque apareceu pessoas lá dizendo, nós somos apóstolos. Nós somos apóstolos enviados pelo Senhor Jesus Cristo e tudo. Aí os irmãos olharam, o que é que eles fizeram? Aceitaram logo? Não, colocaram à prova. E quando colocaram à prova, acharam eles o quê? Mentirosos. Então é justamente o que o João está dizendo aqui. Ele faz essa exortação aos irmãos a um discernimento espiritual. O conselho é, meus amados irmãos, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se ele procede de Deus. E eu digo isto por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então tome cuidado, os falsos profetas estão por aí. Não vá seguir o que uma pessoa diz. Ele diz que é pastor, que é missionário, que é um homem de Deus. Aí ele diz, o Espírito me disse, o Espírito me revelou, e você vai logo seguir o que ele diz. Não, prova, coloca a prova, procura as Escrituras, vê se bate aqui, vê se não vai contra um mandamento do Senhor, vê se não vai contra os ensinamentos do Senhor. Esta aqui é a palavra. Veja, irmãos, aqui na Bíblia eu tenho certeza que Deus falou. Mas no teu sonho, eu não sei. Na tua visão, eu também não sei. Eu não sei. Aqui eu tenho certeza. Mas no seu sonho, na tua revelação, no Senhor me falou, eu não tenho certeza. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a prova. Eu não vou aceitar em princípio não. É o que a Bíblia me orienta aqui para fazer. Versículo 2. Versículo 2. No versículo 2, ele diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É de Deus. Ou seja, aqui é o teste do Espírito de Deus. Então veja, lá tem que testar, aqui também temos que testar. No versículo 2, nós vamos reconhecer o Espírito de Deus, todo aquele Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Em outras palavras, que confessa que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele tem que confessar, porque naquela época as pessoas já estavam dizendo que não era assim, né? Aonde já que a divindade vai se encarnar? Não.
Não, ele não é Deus. E até hoje, muitas pessoas dizem que Jesus não é Deus. Mas a gente está lendo nas Sagradas Escrituras e vemos bastante versículos que mostram que ele é Deus. O próprio João, ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Hebreus vai dizer que os anjos adorem o Filho. Como é que pode? A Bíblia mesmo ensina no Antigo Testamento: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ora, se estão adorando o Filho, é porque Ele é Deus. Mas nós temos que entender, irmãos, que são três pessoas numa essência, ou seja, Deus, ele é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós não compreendemos isso porque no nosso mundo em que nós vivemos e vemos as coisas, nós não conhecemos um ser entre nós dessa forma, que seja três pessoas em um único Deus. Então, por isso que você fica, é três deuses? Bom, se for três deuses, não pode ser o nosso Deus, porque ele diz que ele é o único. Ele é o único. Mas quando ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, essa palavra único, quer dizer que ele é o único da espécie. Não existe outro ser como Deus. Isto é, três pessoas em uma essência, Deus. Não são três deuses, mas também o Filho não é o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Cada um tem a sua personalidade, mas eles, eu e o Pai, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Você entendeu isso? Aí você, tá meio difícil. É pela fé. É pela fé, é aceitar e é confessar que Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Eles não são três deuses. Então, essa aqui é um teste também. O que ele está dizendo? Que nós reconhecemos o Espírito de Deus, ou seja, aqueles falsos profetas que saíram, geralmente o que o falso profeta vai dizer? Que Deus não se transformou, não se encarnou. É isso que eles vão dizer. Então, vai reconhecer o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, se esse espírito confessar, é de Deus. É de Deus. Pode ter certeza que é de Deus, não é um falso profeta. Muito bem, vamos lá para o versículo 3. O versículo 3. No versículo 3 ele diz: e todo espírito que não confessa. Então, se no 2 ele mostrou o que é o verdadeiro, se confessar, é de Deus. Agora, se não confessar, versículo 3, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ele não disse assim, pode ser, não, ele já disse, não procede de Deus. Você, o quê? Você não está confessando que Jesus Cristo é Deus? Você não está confessando que Deus se encarnou? Você quer dizer que é um outro ser? A própria palavra, o nome, por exemplo, irmão, de Jesus é Jeová salva. Ou seja, Deus salva. Quando Jesus Cristo estava na sua casa, aí baixaram aquele paralítico, diante dele, e quando ele olhou para o paralítico, e os fariseus aí, os judeus estavam lá, escribas e tudo, aí Jesus Cristo olhou para o homem e ele disse: olha, estão perdoados os teus pecados. Veja que ele não cura o homem, ele está vendo que o homem é um paralítico, mas ele faz isso para quê? Para despertar naqueles homens que estavam ali, para mostrar para eles que ele é o Deus encarnado. Por quê? Porque logo os judeus disseram: esse blasfema, como é que pode? Esse blasfema. Porque quem pode perdoar pecado, senão Deus? Então, eles acertaram no raciocínio? Acertaram. Aquele que estava ali é Deus.
E por isso ele perdoa o pecado. E para comprovar que ele é, e que ele tem essa autoridade, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar os pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem levantou e foi, e aí, tipo assim, não teve mais argumento, não teve mais nada a dizer a aquele respeito. Mas embora essa passagem esteja nas Sagradas Escrituras provando a divindade do Senhor Jesus Cristo, porque é verdade mesmo, ninguém pode perdoar pecado, irmãos, senão Deus. Veja, eu não estou falando de pecados cometidos de irmão para irmão, ou de uma pessoa para outra pessoa. Nós temos que perdoar. Uma pessoa pecou contra mim, me perdoa. Tá bom, está perdoado. Você pode perdoar. Agora, você não pode perdoar pecados feitos contra Deus. Então a pessoa falhou com você, você falhou para com outra pessoa, sim, vamos pedir perdão um dos outros. A Bíblia nos diz para nós perdoarmos uns aos outros. Então isso quer dizer que eu posso perdoar uma pessoa que pecou contra mim. Mas eu não posso chegar ali na rua e chegar, ei, pecador, vem cá. Olha, os teus pecados estão perdoados. Eu não posso fazer isso. Porque só um que pode perdoar pecado assim, que é Deus. Porque todo pecado é cometido contra quem? Contra Deus, contra a lei de Deus. Então, por isso, os judeus estavam certíssimos. Ninguém pode perdoar pecado, senão um que é Deus. Então, logo, Jesus é Deus. Muito bem, agora o versículo 4 aí. Versículo 4. Aliás, na parte 3 ainda tem o 3 aí, ele diz, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, ele diz, este é o espírito do anticristo. Note bem, ele diz aqui o espírito do anticristo. Que espírito do anticristo é esse? Ou seja, aquele espírito de ir contra Deus. Porque anticristo quer dizer contra e também em lugar de. Então, qual é o espírito de anticristo? O espírito de anticristo é aquela pessoa que se posiciona contra as coisas de Deus. Ele é contra a palavra de Deus, ele é contra as doutrinas de Deus, ele é contra as coisas de Deus. Então, é um espírito do anticristo, é aquele espírito de querer ir contra, de contrariar, de se opor, né? Então ele diz, esse aí é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. O que é que estava no mundo? O anticristo? Não, esse espírito do anticristo, esse espírito de se opor, de contrariar, de ir contra o que é verdadeiro. Tá, agora o 4, versículo 4. Aí nós vamos ver, irmãos, a vitória dos crentes sobre os falsos profetas. A vitória dos crentes sobre os falsos profetas. Ele diz assim, filhinhos, vós sois de Deus. Ele primeiro faz essa declaração para dizer aonde é que está e por que nós temos a vitória sobre os falsos profetas. Primeiro, sois de Deus. Vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas. Note como ele coloca essa conjunção aí, que a interpretação aí é a seguinte. Olha, filhinhos, vós sois de Deus. Vós sois de Deus. E por isso, pelo fato de vocês serem de Deus, vocês venceram e vocês têm vencido os falsos profetas. E aí, ele completa dizendo o quê? Sendo mais claro do que ele já tinha dito. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Note bem, maior é aquele que está em vós. Quem é que está em mim? Deus. A pessoa do Espírito Santo, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui mostra, irmãos, que nós estamos do lado da maioria, porque um com Deus é a maioria.
Agora, com toda a humanidade, sem Deus, é a minoria. Porque Deus é o Todo-Poderoso. 1000 vezes ficar do lado de Deus e contra toda a humanidade, do que ficar do lado da humanidade contra Deus. Só vai perder. Não tem hipótese de ganhar. Então, por que nós temos vencido os falsos profetas? E o sentido aqui não é que você não vai ser enganado. Você pode até ser enganado por um determinado tempo, entendeu? Mas você não permanece nesse engano. Você tem vencido os falsos profetas. Um crente verdadeiro que tem mesmo o Espírito Santo, irmãos, pode até se enganar, mas no final ele vence. Ele é acordado. Epa, o que é isso? Olha, quantas pessoas, por exemplo, não estavam dentro daquelas seitas, né, daqueles grupos heréticos e tudo, e que ali eles tiveram algum contato, né, com o Senhor Jesus Cristo. E foi sincera, a regeneração ali foi sincera, até dentro desses lugares. E aí, com o tempo, a pessoa vê, epa, o que é isso? Mas como que é isso? Não, isso aqui está errado. Por exemplo, vamos lembrar Lutero. Lutero está dentro da Igreja Católica e está sendo pregado, já por muito tempo, coisas que não estão dentro das Sagradas Escrituras. Tem que pagar indulgências, tem que fazer reza pelos mortos, né? O Papa tem o poder de tirar uma alma do purgatório, todas essas coisas que não estão dentro das Escrituras. Então, ele, conhecendo as Escrituras, foi e ficou contra isso, porque isso está contra as Sagradas Escrituras. Então, qualquer pessoa dentro desses grupos que é despertado pelo Espírito Santo, ele não se mantém enganado por muito tempo. Cedo ou mais tarde, ele sai dali. Por isso ele diz, olha, filhinhos, vós tendes vencido, ou vocês são de Deus. São de Deus. E por isso, porque vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas. E você sabe por que você tem vencido os falsos profetas? Não porque vocês são poderosos, não porque vocês são fortes, mas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E é interessante como isso, em várias passagens das Sagradas Escrituras, é assim repetido. Por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 11, Apocalipse 12, versículo 11, olha como ele coloca aqui. Ele diz assim, Apocalipse 12, 11: eles, pois, o venceram, aí vai dizer, por causa do sangue do Cordeiro. Então lá, nós vencemos os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aqui, também venceram. Por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses aqui são os verdadeiros filhos de Deus. Então, note bem, o que ele está dizendo aqui é: filhinhos, vós sois de Deus. E porque vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas. Então, irmãos, eu não posso dizer o contrário. Eu não posso dizer que, olha, aquele ali, aquele ali era crente, mas agora ele não é mais porque ele está seguindo aquele falso profeta. Como assim? A Bíblia diz que nós somos de Deus e que por isso vencemos os falsos profetas, e aquele ali perdeu para o falso profeta? Então, uma pessoa que se diz crente, que vai seguir uma heresia, os falsos profetas, esse não é de Deus. Porque ele diz, vocês são de Deus. E a prova é que vocês venceram os falsos profetas. E vocês venceram porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí está o segredo da vitória. Não é você mesmo que está obtendo a vitória, mas aquele que está dentro de você. Nós vencemos, como ele depois vai até dizer no capítulo 5, né? O capítulo 5 aí, 1 João 5, e o versículo 4, ele diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então já imaginou?
porque eu nasci de Deus, vós sois de Deus. Vós sois de Deus, por quê? Porque eu nasci de Deus. Deus mesmo me gerou. E porque Ele me gerou, o que acontece? Eu vou vencer os falsos profetas. E não somente esses, eu também vou vencer o mundo. Então note, não sou eu de mim mesmo que venço, que faço por onde ganhar, mas porque o Espírito de Deus está dentro de mim, porque eu fui regenerado, eu vou vencer. É Ele que me capacita, é Ele que é o maior do que tudo. Então isso aqui, irmãos, está falando claramente sobre a perseverança dos santos. Ele está falando sobre a perseverança dos santos. Porque vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas. Porque vocês são de Deus, porque você nasceu de novo, é que você vai vencer o mundo. Então, se uma pessoa é vencida pelos falsos profetas, se uma pessoa é vencida pelo mundo, eu posso dizer que ele é de Deus? Eu posso dizer que ele nasceu de Deus? Não posso. Porque ele diz bem claro aqui, vós sois de Deus. E por isso vocês venceram, e vocês vão vencer os falsos profetas. Vocês são de Deus, vocês nasceram de Deus. E por isso vocês também vão vencer o mundo. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora indo para o versículo 5. O versículo 5. No versículo 5, ele fala da origem e a influência dos falsos profetas. Da onde foi que eles vieram? Eles vêm da onde, esses falsos profetas? E ele diz aqui, os falsos profetas, procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então veja só, ele está dizendo, tipo aqui tem os eleitos de Deus, aqui tem o mundo. Por exemplo, lembra quando Jesus Cristo orou? Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu rogo por eles. Então olha como ele faz a diferença entre o mundo e o seu povo, o mundo e a igreja, o mundo e os eleitos. Tem aqui uma diferença, né? Então, ele diz aqui que os falsos profetas, eles vêm do mundo. Não foram originados em Deus, não vêm de Deus. Eles vêm do mundo. Aí, a razão, e por essa razão, é que eles falam da parte do mundo. Eles são falsos e eles vão falar da parte do mundo. E o que é que vai acontecer? O mundo os ouve, o mundo vai seguir. Então veja só, se o mundo vai seguir, não há hipótese, irmãos, para o verdadeiro crente seguir esses falsos profetas, porque ele já disse que vocês são de Deus e vocês não vão seguir os falsos profetas, vocês venceram os falsos profetas. Como? Não seguindo a eles. Agora, as pessoas que ouvem esses falsos profetas, que escutam esses falsos profetas, que seguem a eles, é porque eles são do mundo. Então está bem claro. Quem é que vai seguir um falso profeta? Por algum tempo, sim, um verdadeiro crente pode até achar que é uma coisa, mas ele se desperta com aquilo e deixa aquilo. Ele não quer saber disso, né? Mas uma pessoa que é do mundo, que não foi regenerada, ele vai seguir. Então eles procedem do mundo. Esta é a razão porque eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Mas lembra quando Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Elas não seguem o estranho. Ora, se essas pessoas estão seguindo o estranho, é porque elas não são ovelhas de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguirão estranhos, porque não lhe conhecem a voz. Então, se essas pessoas estão seguindo, é porque não são crentes genuínos. É porque não são do Senhor. Porque quem é do Senhor não os ouve. E aí, que ele vai dizer no versículo 6. O versículo 6.
Aí que ele vai dizer e fazer o contraste entre a verdade e o erro. No versículo 6 ele vai dizer: nós somos de Deus. O que ele já falou lá no 4, né? Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus. Mas agora ele se inclui e ele diz: irmãos, nós somos de Deus. A origem dos falsos profetas é lá do mundo. E a razão pela qual o mundo escuta eles é porque eles são de lá. Lembra quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ele disse assim: olha, o mundo não me ouviu, também não vai ouvir vocês. E por quê? Porque nós não somos do mundo, vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo ia amar vocês. Mas porque vocês não são do mundo, porque dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eis a razão porque o mundo não vai querer seguir os filhos de Deus. Por quê? Porque eles não são regenerados. Os regenerados vão ouvir, mas quem não é regenerado não vai ouvir. E por isso ele diz: nós somos de Deus, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então isso aqui está muito claro. Às vezes nós queremos que as pessoas, o pessoal não me ouviu. Calma aí. Aquele que é de Deus vai ouvir. Aquele que não é de Deus não vai ouvir. O meu trabalho é pregar, é anunciar. Vai ter pessoas que vão ouvir, vai ter pessoas que não vão ouvir. Eu vou ter que ficar preocupado com isso? Eu vou ter que pregar. Senhor, tenha compaixão, tenha piedade, tenha misericórdia, né? Mas eu vou pregar, eu tenho que estar ciente. Vai ter aqueles que vão ouvir porque são de Deus. Tem aqueles que não vão ouvir porque são do mundo. Então eu tenho que estar bem ciente disso. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Aí ele termina dizendo: nisto o quê? Quem nos ouve, quem não nos ouve, né? Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é bem interessante essa epístola de 1 João, porque ele dá várias provas, ele coloca as coisas diante de nós na prática. Olha, se uma pessoa diz tal coisa e ele vive diferente, ele não é. Mas se ele ama o irmão, é porque ele está com Deus. Não tem dúvida nenhuma. O João, a impressão que passa, e isto é que ele faz a gente olhar para a prática, não só teoria. Se alguém disser que ama a Deus, teoria, mas não ama o irmão, é mentiroso. Então, o que o João está chamando a nossa atenção para nós olharmos para a prática, não somente para o que a pessoa diz. Não deis crédito a qualquer espírito, só porque a pessoa falou que é de Deus e você já vai dar crédito. Calma, provai, vê se de fato é de Deus, se vem de Deus ou não, porque saibam que muitos falsos profetas têm saído assim pelo mundo afora. Então, irmãos, aqui a gente vê mesmo esse argumento de João em torno da necessidade do quê? De um discernimento espiritual. A gente vê aqui também a centralidade da verdadeira doutrina de Cristo e a diferença entre os que pertencem a Deus e os que pertencem ao mundo. Que o Senhor Deus mesmo possa aplicar, né, essas lições, assim, essa palavra aos nossos corações e que possamos ter esse discernimento espiritual de não acreditar em qualquer espírito, mas de provar, como fez os Efésios, para que assim a gente veja, é de Deus ou não é de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela a Tua palavra, obrigado por tudo que temos aprendido aqui. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda